tem no nosso CBD, sobre a unidade da igreja, que não deve ser contaminada pela pandemia. Oportunidade da gente aperfeiçoar nossa unidade, crescermos juntos, formando convicções, para continuarmos agradando a Deus como Ele quer para cada um de nós, né? Há aspectos que nos ajudam a formar convicções para decidirmos como viver de maneira individual e como igreja também. Já vimos sobre a cosmovisão bíblica, vimos sobre o compromisso de viver como cristão espiritual. Estamos vendo a teologia da igreja, e dentro da teologia da igreja, nós vimos semana passada o fato de que a igreja ocupa na história uma posição singular. A igreja, nós vimos algumas coisas, né? Tem muita coisa, mas nós vimos alguma coisa sobre o fato da igreja ser o ápice, o auge do plano de Deus nesse mundo. Começamos a ver que nas cartas, aquelas cartas em Apocalipse, dirigidas a 7 igrejas reais que existiam na época ali na Ásia. Essas cartas retratam alguns desvios que ameaçaram aquelas igrejas da época e ameaçam em qualquer época, qualquer igreja local. Ameaçam essas igrejas, assim como aconteceu naquele tempo, também agora, ameaçam justamente as igrejas de irem se desviando da sua identidade e, consequentemente, da sua função, do seu papel, da sua utilidade nas mãos de Deus no mundo que a gente vive, no momento em que Deus nos colocou. Por isso, assim como elas foram atuais, reais, elas trataram de realidades daquela época, aquilo continua sendo uma realidade para nós, por isso elas são atuais também. Pode ter mudado cultura, mas o coração das pessoas que compõem o corpo de Cristo permanece o mesmo. As tentações que aqueles irmãos e irmãs viveram naquele tempo são as mesmas que nós enfrentamos hoje. Nós temos que tomar as mesmas decisões, porque senão nós corremos correr o risco que nós já corremos, mas nós podemos perder a nossa função, a nossa utilidade nesse mundo. E quando encontrarmos o Senhor Jesus face a face, irmãos, com certeza nós não vamos gostar de ter perdido o nosso papel, a nossa utilidade como povo de Deus aqui. Nós vimos sobre a igreja de Éfeso na semana passada, e hoje vamos ver sobre a igreja de Pérgamo. A Éfeso era uma igreja que, apesar de manter uma ótima doutrina, uma igreja que perdeu o seu amor inicial. E nós vimos que esse amor inicial tinha a ver com, apesar de fazer muita coisa certa, fazer muita coisa que era da vontade de Deus, a motivação de amor por Jesus tinha desaparecido ali. Virou um ativismo, virou cumprir funções, cumprir papéis, mas não por amor ao Senhor Jesus, algo automático. E essa é uma tentação nossa também. Nós podemos fazer muita coisa, até muita coisa que Deus quer que a gente faça, mas a gente nem perceber se aquilo realmente está sendo para Cristo. A gente não relacionar o que Ele fez por nós, que a gente acabou de cantar aqui, com a maneira de servir nesse mundo. A igreja de Pérgamo, lá em Apocalipse 2, 12 a 17, talvez esteja pequeno aí,
o texto, então se você quiser abrir na sua Bíblia também, ou no seu celular, Apocalipse 2, de 12 a 17, mostra uma igreja também zelosa, mas que não usava muito a palavra de Deus para viver. Então, uma igreja que, apesar de ser zelosa, se tornou uma igreja mundana. De certa forma, era uma igreja que era, de certa forma, meio que um contraponto da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha bastante doutrina, e enfrentou outros problemas, mas essa igreja aqui parece bem zelosa em relação a Jesus, mas é aquele amor mais sentimental, porque não é amor baseado na verdade. É uma igreja que se perdeu doutrinariamente. Então ela era uma igreja zelosa, mas mundana. Apocalipse 2, 12 a 17 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. E lembra que a gente já explicou que o anjo aqui se refere ao pastor. A palavra anjo, no Novo Testamento, no grego é mensageiro, aquele que transmite a mensagem. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, se referindo à própria palavra de Deus. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Você está projetado aí? Isso. Pérgamo era a capital do culto a César, foi a primeira cidade ali da Ásia Menor que ergueu um monumento para a adoração de César, e aquilo virou um culto ao imperador, e muitas vezes os cristãos eram perseguidos por causa disso. Quem não cultuava o imperador começava perdendo certos privilégios, né? E chegava um ponto que essas pessoas eram descobertas, e além dos privilégios, muitas vezes elas perdiam a vida. Mais ou menos como acontece hoje em um país como a China, por exemplo, ou como a Coreia do Norte. Ok? Se você comece contra o regime, comece contra aquilo que é colocado ali, você começa a ser tratado como um cidadão mais afastado, começa a perder privilégios, e se o governo realmente for atrás de você, e você oferecer uma certa resistência, uma certa convicção, e não adorar aquele regime, não cooperar totalmente com aquilo, provavelmente, se você é alguém cidadão ali, você vai perder a sua vida, ou vai ser mandado para um campo de concentração, que existe hoje naqueles países. Ok? Mas Pérgamo era a capital do culto a César, e na Acrópole, na parte mais alta ali, havia um enorme altar em forma de trono dedicado a Zeus. Asclépio, o deus da cura, era a divindade mais intimamente ligada a Pérgamo. Sua forma e semelhança de serpente, ainda hoje é um símbolo médico. A famosa escola de medicina ligada ao seu templo misturava medicina e superstição. Uma das receitas para os adoradores era a recomendação de dormirem no chão do templo, permitindo que serpentes deslizassem sobre o corpo deles e os impregnasse com o seu poder de cura. Isso é algo comum
naquela época, naquela cidade, ali no templo, né? Fiquei imaginando, quando eu estava lendo isso aqui, fiquei imaginando quantas pessoas devem ter morrido de picada de cobra, por se submeterem àquele tipo de tratamento. Curiosidade, né? Percebe? Interessante como culturas, já falamos isso aqui um tempo atrás, mas como culturas, tidas muitas vezes como muito avançadas em sua filosofia, em seus pensamentos, mas praticando, né? Quando mistura com uma superstição que tem a ver com aquilo que se cultua, se tornam pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, que absurdo, que ignorância. Mas isso acontece, e é comum acontecer entre os povos. Quando você estuda sobre missões, você percebe esse desequilíbrio, né, entre alguns aspectos dos povos que podem ser até muito admirados, misturados a tremendos absurdos, a coisas ridículas, porque a idolatria tem um papel de fazer a pessoa, uma vez que ela começa a adorar aquilo, ela vai perdendo o seu discernimento, ok? Ela começa a fazer coisas que ela jamais fazia. Se ela desse um passinho para trás e fazer, peraí, que negócio ridículo é esse? Que coisa absurda. Mas lembra que a idolatria não é simplesmente uma questão de ideias, é um controle, é um domínio da vida da pessoa, uma vez que ela se submete a qualquer coisa que não seja o Deus verdadeiro, ok? Então aquilo envolve parte espiritual, uma série de coisas. Mas essa igreja recebe um elogio, que ela conservava o nome de Jesus, não estava negando a sua fé, seu compromisso com Jesus, e mesmo esse Antipas aqui, que provavelmente era o pastor da igreja, foi martirizado ali. A tradição conta que ele foi colocado dentro de um touro de metal, e aquilo foi aquecido até o ponto de matar esse irmão, por não negar a Cristo. Agora tem uma reprovação nessa igreja, permitir que membros da igreja seduzam e enganem o povo por meio de doutrinas antibíblicas que conduzem a vidas antibíblicas. Essa é a reprovação que está aqui. Por isso que ele fala da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Doutrina de Balaão, a gente precisa lembrar do Antigo Testamento. Lembra o que aconteceu ali? Balaão era um profeta, né? Profeta interessante, né? Muito, dá uma coisa meio intrigante, né, quando a gente lê ali, né? Mas é alguém que meio que era um profeta freelancer. Ele vendia, né, suas profecias ali, algumas delas umas profetadas mesmo, né? De acordo com o freguês, né? Então ele foi contratado por um reino inimigo ali, Balaque, né? Um rei inimigo, para profetizar contra o povo de Deus. E ele, ao tentar fazer aquilo, Deus cada vez, o que sai da boca dele, na verdade, era abençoar o povo de Deus. Não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, não conseguia fazer nada contra os judeus. Aí, ele teve uma estratégia muito interessante, né? Isso que estou descrevendo aqui está em Números 22 a 25, e você vê que a estratégia, em Números 31, 16, não vou projetar aqui, né? Depois mando o material, mas ele percebeu uma coisa muito interessante. Ante a impossibilidade de amaldiçoar o povo de Deus de maneira direta, Balaão usou uma estratégia indireta. O que ele fez? Ele usou a idolatria dos corações do povo de Deus, dos judeus ali, para atingir suas fraquezas morais, e por meio delas, despertar a ira de Deus contra o seu povo, matando milhares de pessoas, que era justamente o que o rei Balaque tinha pedido para acontecer, porque não queria entrar em guerra, né, contra o povo de Deus, sabia que ia perder. Falou assim, temos que dizimar a população. Então, você amaldiçoou o povo. Amaldiçoar o povo eu não consigo. Toda vez que eu vou lá, eu só consigo abençoar o povo, e Deus vai abençoar o seu povo. Ele percebeu, peraí, o povo é um povo que tem
muita porcariada lá no coração, é um povo idólatra, é um povo que é dado a viver conforme os seus desejos. Então, o que ele fez? Ele incitou a mulheres moabitas ali, a midianitas, moabitas, a seduzirem os israelitas, falando assim, ó, o culto a Deus aqui é mais legal, né? O culto a Deus aqui é assim, para culto à nossa divindade, chegou para os judeus ali, a gente vai ter relações sexuais, e aí a gente está cultuando a Deus, olha que maravilha, né? A gente se prostitui aqui com vocês, e isso é um culto a Deus, e os judeus devotos, né, a esse tipo de coisa, né, cultuaram as divindades ali daqueles povos, e ao pecar, né, ao se prostituírem, literalmente ali, e também aquela prostituição que a Bíblia trata, né, adorar outros deuses é uma prostituição espiritual. Deus exerce a sua justiça, a sua ira, e só numa ocasião 24 mil pessoas morreram ali. E aí aquela profecia direta que não tinha dado certo, indiretamente o resultado aconteceu. A doutrina de Balaão é isso que está tratando aqui. Pessoas, percebe? Pessoas aqui de dentro da igreja, que começam a propagar certas doutrinas, e percebe, pessoal, não é uma coisa louca aos nossos olhos muitas vezes, não é uma coisa assim, nossa, olha, vamos pecar, vamos fazer algo que seja frontamente contra o seu Deus, o Jeová. Não, a grande estratégia é justamente o quê? Perceber que há coisas no nosso coração, né, área moral, que podem ser usadas para destruir a vida das pessoas, né? A gente pode cair naquilo, tentações que estão lá dentro de nós mesmos, que se usadas de maneira adequada, vão destruir a sua vida, e é isso que essas pessoas querem, ok? Percebe o poder que isso tem, né? Quando alguém começa a ensinar certas coisas, começa a falar, não é bem assim que diz o Senhor, não é exatamente, isso aqui é muito radical, olha, não precisa viver dessa forma, poxa vida, né? Você está sendo muito duro consigo mesmo. É uma sedução a gente começar, é verdade, eu acho que, nossa, eu gosto de você, eu gostei desse discurso, eu acho legal que você falou isso para mim, porque sabe o que eu penso parecido mesmo? Mas eu não tinha ainda a base bíblica, sabe, para fazer o que eu queria, agora eu tenho, que legal. Isso é muito, muito comum, irmãos, no tempo lá de Pérgamo, e continuou, né? Continuou na história. Aqueles que foram libertos, né? Cantamos aqui também, foram libertos pelo sangue do Senhor, de uma vida voltada para a carne, voltada para tudo que não presta, muitas vezes incentivados, até mesmo por pessoas de dentro da igreja, a viver dando vazão aos seus desejos não tratados biblicamente, como se fosse a vontade de Deus. A doutrina dos nicolaítas é um sinônimo disso, né? E a tradição, alguns textos mostram que olha que interessante, que triste, Nicolau, aqui por isso que nicolaítas veio de um homem chamado Nicolau, sabe aquele trecho de Atos 6, quando foram escolhidos ali os homens que deviam distribuir aquele alimento às viúvas, lembra ali que estava acontecendo ali, puxa, a igreja está vendo bem, mas puxa, aconteceu uma necessidade, minhas viúvas não estão sendo
as viúvas dos gentios não estavam sendo assistidas como as viúvas dos judeus, tal, beleza. Aí, pô, tem um problema ali. Aí escolhe entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé, que encarregaremos desse serviço. Olha a reputação desses homens, né? O último da lista ali era um cara chamado Nicolau, virou um diácono da igreja, tal. E dele veio essa doutrina dos nicolaítas, que segundo os pais da igreja, na verdade era um falso crente, foi colocado numa posição ali, mas era um falso crente, que a sua doutrina simplesmente era uma promoção de imoralidade e permissividade sexual entre o povo da igreja, além de envolvimento no culto dos pagãos, do tipo, come carne sacrificada a ídolos, não tem problema, assim, não, você está meio ainda balançando na sua consciência, lembra? Pregamos em 1 Coríntios 8, falamos sobre aquele texto, não, você não está muito seguro disso ainda, mas assim, não tem problema não, né? Pode fazer, olha, não precisa se submeter, não precisa, para de pensar muito na questão dos princípios, faz o que dá no seu coraçãozinho, segue em frente. E pessoas estavam sendo desviadas por causa disso, pessoas estavam tendo uma vida, muitas vezes de disciplina, muitas vezes de destruição, por seguirem o seu coração, incentivado por essas pessoas que pregavam essas falsas doutrinas dentro da igreja. A doutrina dos nicolaítas. É importante a gente lembrar desse trecho, né? Que a gente fala bastante aqui na igreja, porque tem tudo a ver com o que João está escrevendo para a igreja de Pérgamo e para nós, de maneira também bíblica. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Deus, na pessoa de Deus, não há apelo nenhum, porque Ele é Deus, Ele é santo, não há nada em Deus que o incline para o mal. Deus não tem nada em si mesmo que o tente, e não tem nada na natureza de Deus que faça com que Ele tente alguém para o mal, porque senão seria o mal em Deus, e Deus não é mal, Deus é bom. Mas você e eu, nós temos muita coisa na nossa natureza que nos tenta para o mal. Nós não somos deuses. Tem gente aí fora, tem filosofias que falam que o ser humano, na verdade, por ele ser a semelhança de Deus, ele é um mini Deus. Tem igrejas, né, que ensinam que uma vez que você é salvo, que você é um cristão, que você nem é mais pecador, que você já não, pode ficar tranquilo que o que você faz ou deixa de fazer não é mais pecado. É sério, pessoal, tem igreja que ensina isso aí. Agora, a gente quer mais normalzinho aqui, né? Mais dentro da caixinha, vamos dizer assim, não é doido? Então, assim, esse trecho aqui é para nós. Nós não podemos dizer que quando estamos sendo tentados a algo que a Bíblia fala diferente, o contrário, acho que é de Deus. A Bíblia fala princípios muito claros, né? Mas em conversas de cristãos uns com os outros, eles diluem esse princípio, deixando ele mais obscuro, deixando ele assim, mais aguado. E aquilo que para Deus é algo sério, é claro que aquilo está errado,
é claro que aquilo vai estragar a tua vida, começa a parecer que não é bem assim, não é tão sério assim. Tem igrejas lá que pensam diferente disso aqui. Fica tranquilo, fica tranquila. Não se preocupa tanto com isso aqui. Sabe, Jesus te ama, não é? Misericórdia do Senhor Jesus. Pode viver errado que, Deus é misericordioso. Isso é comum ou incomum ouvir no nosso tempo, irmãos? Pensa bem. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando és tu atrai e seduz, essa sequência mortal aqui, de levar à morte, e está falando para cristãos, pessoal, uma destruição de vida. Muitas vezes a pessoa nem saiu ainda da lama, nem se converteu. Deus está trabalhando na vida dela, às vezes, e ela chega em certos ambientes que se dizem cristãos. Ela vai lá olhar, pensa bem, ela está vindo lá do mundão, aquela vida arrebentada pelo pecado, chega lá e encontra pessoas que assim, nossa, mas isso aqui, eu faço também. Não tem problema? Deus acha que não tem problema isso aqui? Beleza, né? Isso aqui que falaram para mim, eu também penso assim. Que coisa. Os cristãos, Jesus pensa assim também? Nossa, que bom, porque não preciso nem mudar, que gostoso, eu estou gostando de ficar aqui. Vai sentindo à vontade. Porque a igreja está à vontade no pecado. Porque para ela, viver conforme a vontade de Deus, é chato, é ruim, é penoso. É gostoso viver do jeito que a minha cobiça me permite viver. Cada um é tentado, e nem falou do pecado ainda, hein? É tentado pela sua própria cobiça. E é essa cobiça que atrai e seduz. Você já fez alguma coisa? Você foi tentado a fazer alguma coisa que você não queria fazer? Nunca isso vai acontecer, irmãos. Isso não vai acontecer nunca. Você só vai ser tentado por aquilo que você quer muito fazer. Porque o seu coração quer muito, muito certas coisas. E é ali que o inimigo vai trabalhar. É ali que o inimigo vai aproximar de você pessoas que vão te ajudar a viver conforme a sua própria cobiça. Se eu chegasse para alguém, por exemplo, e falasse assim, a pessoa falasse assim para mim, ô tio, me dá um doce. Pensa, eu ia falar para ele, que mal, né? Que mal dar um doce. Poxa, eu gosto de doce. A pessoa, qual o problema, né? Tá bom, meu filhinho, aqui, dá um doce para você. Faria alguma diferença se eu soubesse que essa pessoa está com tanto de diabetes, por exemplo? Não faria diferença? Aí é diferente, né? É isso que Deus está ensinando para nós, irmãos. Quando alguém chega para nós, a doutrina de Balaão, dos Nicolaítas, quando alguém chega, fala certas coisas, mostra assim, essa sequência mortal aqui de Tiago 1, ensina para nós, dentre tantas coisas que a gente não tem tempo de ver aqui, mas dentre tantas coisas, é que assim, sabe aquele cristão que fala assim, estou com vontade de fazer uma coisa, não sei, é pecado? Já vi essa pergunta, se é pecado, e já sei, pessoal, que muitas vezes é simplesmente assim, você me autoriza a fazer o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, para aquilo que eu quero? Depende. Mas sabe que o outro lá, sabe que eu conheço alguém, sabe que a vida do sei que deu certo, sabe, e vem com um monte de bobagem desse tipo aí. A questão é, você não pode aconselhar alguém, você não pode falar, sem saber que cobiça que existe no coração dessa pessoa. Você sabe que luta que ela está tendo? Você sabe o que ela está lutando lá, o que ela está buscando, que idolatria às vezes está instalada no coração dela?
para você falar se para ela aquilo é bom ou se não é, se pode ou se não pode? Porque percebe, gente, é fácil falar. Não, você pode, não sei. A questão é falar, pode. Aí você fica meu amigo, não fica? E eu estou sendo seu amigo? Se não tiver o cuidado de saber o que realmente você precisa, com o que você está lutando, sem saber que cobiça que está às vezes dominando o seu coraçãozinho, simplesmente falar para você, vai em frente meu irmão, por quê? Porque Deus vai te abençoar, porque assim, é assim que Deus nos trata, irmãos? Não é. Como é que nós inventamos esse jeito às vezes de viver entre nós? De não ter o cuidado, né? Para eu falar para uma pessoa, se você deve fazer isso, ou deve fazer aquilo, ou não deve, você tem a obrigação de saber que cobiça que está operando no coração dela, ou não. Ou você não corre o risco de dar um conselho que vai dar doce para diabético, e a hora que ela morrer daquilo, o que você vai fazer? Porque o conselho foi dado na presença do Senhor que viu tudo aquilo ali. Por isso dá trabalho viver como cristão, não dá? É mais fácil simplesmente ensinar e falar assim, aqui você, assim a Bíblia fala isso aqui, mas assim você vai vivendo aí, e a gente não ter cuidado com o que você faz ou não faz, não se meter na tua vida, não ir atrás, quando você quer, e principalmente quando você não quer, porque daí, não importa o que eu falar, eu não conheço você, posso falar uma coisa que justamente vai te matar, porque eu não conheço o que está operando no teu coraçãozinho lá, eu preciso conhecer, porque somos responsáveis uns pelos outros, somos membros uns dos outros, a Bíblia fala, e quando você como membro começa a ficar doente, quando tem que amputar, todo o corpo vai sofrer, e muitas vezes essa doença começou num conselho irresponsável, começou em simplesmente o teu interesse ser aceito, ser um amiguinho, em vez de ajudar essa pessoa a viver como Deus quer, mesmo que em certo momento possa te custar o relacionamento com essa pessoa, mas a Bíblia garante em Provérbios, que depois, quando essa pessoa crescer, ela vai perceber que quem amou ela de verdade foi você. Por enquanto ela não tem maturidade, por enquanto ela não reconhece, que ela está na cabecinha dela lá, é o ídolo dela, é o que eu quero. Quando ela crescer, aí ela vai perceber, caramba, quem estava me amando mesmo, não é a multidão que falou sim, é quem falou não, quando precisava falar, né, lógico. Essa sequência mortal sempre é iniciada pelo fato de que cada pecador aqui possui desejos muito fortes em seu coração, tão fortes que nos fazem acreditar que satisfazê-los é mais importante do que aprendermos a negar a nós mesmos, até que Deus se torne a nossa real satisfação, em qualquer área, em qualquer situação. O problema é que em meio à nossa sedução natural que cada um de nós tem no coração, nós temos isso, nós desejamos muito certas coisas, e até coisas boas, mas que se tornam desproporcionais à nossa vida. O problema é que em meio a toda essa sedução natural que nós temos, ainda há pessoas que devido às suas próprias cobiças, também tem seus ídolos lá, se aproximam de nós, incentivando ainda mais a vivermos para nós mesmos, por meio de apoio
ao invés de amorosa confrontação. O pecado sempre existirá na igreja, irmãos, porque a igreja é formada do quê? Pecadores. Porém, o que Deus está condenando aqui, nessa igreja, o problema é a tolerância para com o pecado, e a permissão e convivência com pecadores que tentam aprovar aquilo que Deus condena. Muitas vezes, algo que consideramos erros pequenos, coisas não tão importantes assim, detalhes às vezes externos, mas a pessoa mesmo sabe que ela tem lá uma luta terrível lá dentro, ela ainda nem contou para ninguém aquela luta, então externamente está vazando só um pouquinho, mas lá dentro dela tem um vulcão, e ela só precisa muitas vezes de um tapinha nas costas, de um apoio verbal, para ela, não, realmente, acho que você deve seguir em frente. Olha para um cristão mais velho na fé, ou alguém que, pode ser até um falso mestre infiltrado ali dentro. Se Nicolau, que era um diácono, que a Bíblia fala que tinha aquela reputação lá, começou a desviar desse jeito aqui, aquilo que era reconhecido pela igreja, depois virou isso aqui, isso é bem possível com qualquer um de nós aqui, irmãos, ou não? Essa mistura entre o modo de vida cristão com o modo de vida mundano, acaba por desviar muitos crentes, especialmente aqueles que mantêm seus desejos idólatras intactos, sem tratamento bíblico em seus corações. O engano de que podemos viver de qualquer jeito, significa do nosso jeito, e mesmo assim Deus nos abençoará, é auto-engano destrutivo, não é? É isso que a Bíblia coloca. Ver algum irmão ensinando ou vivendo de modo contrário à Bíblia, e não procurar corrigi-lo, é falta de amor. Levítico 19:17 fala que é ódio mortal isso aqui. Porque amar é isso aqui, ó. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A igreja permitir que seus membros sigam seus próprios desejos pecaminosos, e assim se tornem parecidos com a sociedade que odeia a Cristo e os cristãos, precisa saber que Deus considera essa idolatria moral como adultério espiritual. O evangelho que estava sendo vivido ali, era o evangelho da permissividade. É a igreja aceitando e vivendo um padrão moral mundano, às vezes não de coisa escrachada, simplesmente assim, viveu para si mesmo, é viver conforme o mundo. Ok? Você não precisa sair cometendo o adultério à luz do dia. Viveu para si mesmo, lembra que eu te dou no compromisso de viver como cristão espiritual, que a gente vê isso aí já? Viver para si mesmo é viver de modo carnal, e viver de modo carnal na Bíblia é viver de modo mundano. Você não precisa nem cometer o maior pecado do mundo, não. Basta viver lá, alisando o seu ídolo, tal, tentando apoiar ele lá, para ele produzir fruto. A igreja aceitando e vivendo um padrão moral mundano, e assim mostrando ao mundo que Deus não é santo, como lemos nas Escrituras, Não é bem assim. Sabe que fulano de tal falou diferente? Sabe, tem uma igreja lá que Deus está abençoando tanto, e vive de outro jeito. Quando acredita que o seu relacionamento com Jesus lhe permite viver seguindo aos desejos idólatras do seu coração, que o relacionamento com Jesus não requer mudança do seu caráter, a igreja se desvia da verdade de que somos discípulos de Jesus. O que resume discípulo de Jesus, irmãos?
negar a si mesmo, morrer para si mesmo e segui-lo. Não é? Seguir a Jesus. E seguir a Jesus já temos visto também, e aqueles irmãos experimentaram isso, né? Assim, ó, não negaram a fé, em certos aspectos não negaram a sua fé, e foram perseguidos. E nós seremos perseguidos por isso, irmãos. O mundo não vai nos aplaudir por sermos fiéis a Deus. Então, por meio da nossa, a frase aqui, cortei, né? Acreditar que o relacionamento com Jesus, né, não requer essa mudança de caráter, não requer a verdade, a igreja que se desvia da verdade de que somos discípulos de Jesus, e que por meio da nossa transformação de vida, irmãos, é que Jesus vai ser conhecido como a esperança aos que estão no mundo, arruinados justamente por causa dos pecados, que ficam ali fervendo às vezes em nosso coração e que Jesus tenta nos tirar daquilo. É a vida que a gente tinha antes de nascer de novo. Só que se o pecado não for tratado biblicamente, se não houver tratamento bíblico, muitos deles não vão sumir quando você se converte. Eles vão ser perdoados quando você se converte, mas precisam ser trabalhados para ver santificação, crescimento, semelhança ao Senhor Jesus. E o retorno ao Evangelho, a pureza do Evangelho, tem a ver com isso, em relação a esse trecho, essa igreja que a gente está estudando. Isso, portanto, digo, no Senhor testifico, que não mais andeis como gentios, como andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Fala assim, ó, não vive mais assim você que é cristão, não é para viver assim. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, desejos muito fortes e enganosos, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, o retorno à pureza do Evangelho é isso aqui: conhecimento, obediência e ensino da palavra de Deus. Tem que saber o que Deus diz, tem que obedecer o que Deus diz e tem que ensinar aos outros o que Deus diz. Discipulado bíblico, percebe? As coisas estão ligadas, né? Ninguém consegue viver sem o outro que vai abrir teus olhos muitas vezes e vai te ajudar a corrigir tua vida. É assim que Deus planejou e não tem outro jeito, já falamos disso também. Discipulado bíblico, envolvimento mútuo, com o objetivo de ensinar a obedecer, prestando conta da vida um do outro. Alguém que vai te ajudar é alguém que precisa conhecer teu coração, precisa conhecer que cobiça que está mandando lá no momento. Isso é discipulado, não é estudo bíblico discipulado. É conhecer você. Essa pessoa precisa saber que você está caindo, levantando numa área, para ajudar você a erguer. Precisa dizer não na sua cara. Precisa dizer sim para aquilo que Deus sim, e não para aquilo que Deus não para você. Não porque não gosta de você, ao contrário, Ele gosta. Precisa te ajudar a perceber assim, ó, enquanto esse ídolo estiver mandando, por enquanto isso aqui não é bom para você. É assim que funciona. Prática de disciplina bíblica, a igreja precisa fazer isso. Prática de disciplina bíblica aos que ensinam a viver em desacordo com a Bíblia. A igreja de Pérgamo foi repreendida por isso. O João falou, Jesus falou na verdade por meio de João, como é que vocês toleram que quem está ensinando isso, continue fazendo isso? Não é para deixar, não é normal,
Não é o amor de Jesus, isso aí. Não pode tolerar isso acontecendo. E relacionamentos redentores com os de fora. Relacionamento redentor. Relacionar com os outros baseado no que Jesus fez na sua vida e no que Ele está fazendo. Porque é assim que exaltamos o Evangelho de Cristo. E aí as pessoas podem reconhecer o verdadeiro Evangelho e o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. Porque o Evangelho verdadeiro e o Jesus verdadeiro, Ele transforma pecadores em santos, mesmo no mundo corrupto, não é? Ele faz isso. E o mundo, pessoal, está desesperado porque não tem justamente o que nós temos. É isso, para isso que nós estamos aqui. Porque se eles não conseguirem ver isso na nossa vida, a pessoa vai ver aonde? Eles vão seguir outra coisa. Para a gente continuar pensando isso, nós temos a ceia do Senhor. Temos aqui os elementos, né? A ceia do Senhor, ela relembra da salvação que recebemos de Cristo e da comunhão que nós temos com Cristo e com os cristãos, entre nós. A comunhão depende da nossa salvação e em vivermos como salvos perante Ele e entre nós, irmãos. 1 João 1 fala assim: o que era desde o princípio, está falando de Jesus, né? O que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos. João foi alguém que viu Jesus, andou com Jesus ali. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam, falando de um Jesus verdadeiro, né? Com respeito ao verbo da vida, Jesus. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É isso que Deus escolheu para nós, para os seus filhos, para vivermos uns com os outros, dessa forma. Então a comunhão depende disso. Mas, o trecho continua: sendo pecadores, a gente sabe que nem sempre vive dessa forma, com Deus e diante uns dos outros, certo? Nós somos pecadores, perdoados, mas somos pecadores. Então a ceia é uma oportunidade de renovarmos nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso que o trecho continua: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu amo esse versículo. Eu não preciso ficar escondendo nada. Eu não preciso ficar fingindo que uma coisa está acontecendo, não preciso fazer nada disso. Eu só preciso concordar que aquilo que está errado na minha vida, que aquele ídolo que está dominando ali, é verdade, é isso que está acontecendo. E eu só posso fazer isso porque eu tenho certeza que Deus me perdoou. E eu tenho o privilégio de falar: Deus, o Senhor está certo, eu reconheço, e o Senhor está transformando a minha vida, que maravilha, não é? Pensa bem. Cristão fica fingindo que está acontecendo, isso é não cristão que faz. Deus vai nos perdoar aqueles pecados que a gente comete, que a gente ali fica envolvido às vezes, e nos purificar de tudo que não presta, de toda injustiça. Que privilégio, pessoal. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Pecadores perdoados querem viver livre de seus pecados.
Pecadores perdoados querem viver livres de seus pecados, querem ser transformados por Deus, porque querem ser parecidos com Ele, especialmente no modo como Deus ama aos nossos irmãos. Por isso que João continua falando no capítulo 2, isso aí. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Seria melhor, né? Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes, todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Percebe a necessidade de acertar a vida perante Deus e perante uns aos outros, irmãos? Isso é uma vida na luz. Não fazer isso é viver nas trevas e ficar cego em relação a tudo que vem pela frente. Por isso, eu queria que te separasse um minuto agora, um momento de reflexão, porque a ceia lá em 1 Coríntios 11 fala para a gente fazer isso. Examine o homem a si mesmo, confesse, acerte qualquer coisa, reconheça perante Deus. Eu quero que você gaste um momento agora com Deus fazendo isso, tá bom? Qualquer coisa em relação a Deus e você, em relação a você e outras pessoas. Continuando, se você fez isso, como pecadores perdoados, podemos ser gratos a Deus, nos arrependendo dos pecados, que interrompem a alegria da nossa comunhão com Ele, interrompe a alegria da nossa comunhão com outras pessoas que conhecem a Cristo. 1 João 2 fala, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Queria chamar aqui o Chaim, por favor, Luke, Rodrigo Landucci, Gustavo.